Olá pessoal, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Nessa tarde eu gostaria de estar ministrando sobre a sua vida uma palavra que Deus me deu na parte da manhã. Irmãos, confesso a todos que é bem difícil gravar o vídeo, a gente já tentou aqui de várias maneiras, às vezes atinge um percentual e a gente não consegue encaminhar os vídeos, mas em tudo o Senhor Deus tem propósito e nós vamos aprendendo como fazer, né? O Senhor, Ele me deu essa palavra na parte da manhã e não foi possível gravar o vídeo devido à correria, também às minhas responsabilidades, né, as minhas tarefas, e eu achei melhor fazer na parte da tarde, onde eu pudesse alcançá-los com cautela, né, com sabedoria também. Então, eu convido você nessa tarde a fechar os teus olhos e a pedir ao Espírito Santo, se tem algo que eu aprendi, sabe, irmãos, na minha vida e que dá muito certo, tudo que você for fazer, você peça primeiro ao Espírito Santo de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus para que ele possa te orientar, para que ele possa falar o teu coração, para que ele possa manifestar a graça dele, para que ele possa te revelar a palavra. Amém? Eu orei na parte da manhã, mas agora eu quero orar junto com você, porque ele já falou comigo nessa manhã, mas essa palavra, ela foi dada ao meu coração para chegar até o teu coração. Então fecha os teus olhos nesta hora e vamos falar com o Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, meu querido professor, amado, querido, meu psicólogo, meu professor, meu pedagogo, meu Senhor. Pai, nessa tarde eu coloco nas tuas mãos a vida de cada ouvinte, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um desses irmãos que estão nos ouvindo aqui, que estão nos assistindo. Pai, chega até a eles com o teu propósito, com a tua palavra, porque nenhum dos teus planos são frustrados. Por isso, ó Deus querido, que o Senhor Deus fala no coração, Pai, de cada um destas vidas, para a honra e para a glória do teu nome santo. Pai, que através dessa palavra, meu Deus, muitas pessoas aqui possam se levantar de onde estão, possam ocupar lugares, ó Pai querido, que cabem aos ouvidos delas a te ouvirem, ó Pai, porque essa palavra é do ouvir o Senhor, é ouvindo ao Senhor que nós temos direção. Por isso, Espírito Santo, fala ao meu coração, fala, Senhor, ao coração do teu povo nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo para falar o tempo que o Senhor achar necessário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, você que pode, né? Que você que está ouvindo essa ministração e quiser acompanhar essa palavra, está lá no Salmo de número 3, capítulo 3, amém? Você que pode pegar a sua Bíblia, você que não tem Bíblia, você abre o teu coração, abre o teu ouvido, sente-se para ouvir. Se você também estiver ocupada, estiver lavando uma vasilha, estiver arrumando uma casa, irmão, o importante é você ouvir, porque essa palavra ela veio do trono de Deus. Às vezes nós falamos assim, Deus vai falar com alguém. Não, Deus não vai falar com alguém. Deus nessa tarde, Ele vai falar com você. Essa palavra é para você. Amém? Vamos ler? Salmo capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Como são numerosos que se levantam contra mim? São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu.
pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Querido, nessa tarde, Deus, Ele vem nos revelar essa palavra abençoadora. Ele vem nos falar de algo poderoso, sabe? Ele vem nos dizer o quão é maravilhoso a sua palavra, o quão é gratificante estar na presença do Senhor. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está passando por um momento de adversidades. Momentos de adversidades, momentos ruins, irmãos. Momentos ruins, dias maus mesmo. No dia em que ele escreveu esse salmo, ele estava passando por uma luta. Ele estava fugindo. Imagine um rei fugir. Um gigante. Porque Davi foi um gigante abençoado por Deus, mas ele estava ali naquele momento fugindo. Ele estava fugindo das suas lutas impostas naquele momento. Ele estava fugindo de uma luta chamada Absalão, o seu filho. Absalão, ele queria matar o pai. Ele queria matar Davi. Ele tinha necessidade de matá-lo. Então, Davi, ele estava fugindo de Absalão. Eu quero que você agora, querido, não preocupa com filmagem, não preocupa com nada disso. Eu quero que você abra o seu ouvido e o seu coração, porque Deus está falando com você. Eu quero que você nessa hora, no nome do Senhor Jesus, você possa se transportar lá para o campo, lá para o pasto, onde Davi estava cuidando de ovelhas. Quando eu me reporto como pasto, como campo, dá uma sensação que eu estou falando de campinas verdejantes, vales bonitos. Então, vamos mudar um pouco a nossa verbalização aqui. Se transporta agora para o pasto. Pasto mais robusto, né? Mais robusto, onde ele cuidava de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas, ele apacentava, ele alimentava, ele cortava seus pelos, ou seja, ele sabia quantas podiam sair daquele cercado e quantas tinham que voltar. Ele contava todas elas todos os dias, inúmeras vezes, quando era necessário. Davi o fazia. E o que é mais interessante, irmãos, lá no pasto, Davi, ele não tinha um chefe, ele não tinha um encarregado, ele não tinha operadores, ele não tinha ajudante, ele não tinha ministros, ele tinha apenas os seus ouvidos. Apenas os seus ouvidos que eram aguçados, olhos atentos, foco no que era necessário fazer. Essa semana eu até postei no Face, né, uma frase falando assim: essa semana vamos começar assim. Vamos fazer tudo o que Jesus pedir pra gente fazer, nós vamos fazer. Isso quer dizer o quê? Vamos focar no que Ele está pedindo pra gente fazer. É uma coisa de cada vez. Ele não vai pedir pra você poder fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. Não. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Vamos fazer aquilo que Ele está pedindo para que nós possamos fazer. Amém? E aqui, Davi, ele estava lá no pasto. E lá no pasto, ele tinha que ter ouvidos para ouvir o que Deus estava falando a ele. Ele precisava de ouvir o que Deus estava falando para ele. Então ele ouvia atentamente, porque ele cuidava daquelas ovelhas com
com tanto temor. Ele se alegrava no que ele fazia. Ele cuidava tão bem, irmãos, ao ponto dele se alegrar. Ele se alegrava, porque quando a gente cuida bem de alguma coisa, é porque aquilo nos alegra. Aquilo que ele fazia alegrava o coração dele. Ele tinha prazer em realizar aquela tarefa. Então, Davi, ele estava ali. E o que é mais engraçado é que antes de Davi, quando Davi é chamado para ser rei, algum tempo, reli algumas passagens, irmãos, e eu não consegui detectar alguma passagem aqui que me descrevesse, que me falasse que um dia Davi, lá no meio do pasto, ele dobrou os joelhos e falou: Senhor, eu gostaria de ser rei de Israel. Senhor, hoje eu gostaria de ser o melhor dos melhores. Senhor, eu gostaria disso, Não. Davi, ele foi promovido pelo Senhor Jesus, por Deus Todo-Poderoso, né? Ele foi promovido por Deus, ele foi ungido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não pediu, Deus viu e Deus agradou de Davi. Ao ponto de Samuel chegar à casa de Davi e achar que, pronto, já cheguei, já estou fazendo a minha tarefa. E Deus fala para ele: não, está faltando um. Está faltando alguém aqui. Deus está falando para você, meu querido, que a sua bênção, ela chega no tempo certo, na hora certa, no momento certo. E que muitos vão se beneficiar das bênçãos que Deus vai trazer sobre a sua vida. Irmãos, essa palavra é para você. E aqui nesse salmo, Davi, ele começa a descrever ao Senhor Deus Todo-Poderoso: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Querido, veja bem, Davi, ele estava num pasto pequeno, cuidando de ovelhas, e de repente Deus o promove. E depois que ele é promovido, ele vai para um rei, ele vai reinar, né? Ele é ungido, passa um tempo, acaba todo um período em Israel que tinha que se cumprir nas escrituras, e Davi vem e toma o reinado. E que reinado que ele foi pegar? Muitas lutas aconteceram ali, muitas adversidades Davi teve que enfrentar. Mas no momento desse Salmo capítulo 3, ele estava ali enfrentando uma adversidade de fugitivo. Aí eu pergunto para você: meu Deus, um homem era rei. Como assim um rei fugindo da luta, fugindo da batalha? Era hora dele enfrentar isso de cara. Era hora dele botar para quebrar. Irmãos, isso sou eu. Sou eu que estou pensando dessa forma. Davi, lá no pasto, como eu disse para vocês anteriormente, ele não tinha um chefe, ele não tinha encarregados, ele não tinha ajudante. Ele precisava de realizar a sua tarefa. Mas Davi tinha algo sobrenatural, que era a sua audição. Davi, ele ouvia expressamente aquilo que Deus falava no seu coração. E quando Davi passou a ouvir, quando ele ouve a voz do Senhor Jesus, ele ouve a voz de Deus ali. Ele consegue realizar tarefas incríveis, coisas extraordinárias. E quanto mais ele ouve a Deus, mais ele conhece quem é Deus. Porque quem ouve a Deus não está interessado no resultado. Porque o resultado não vem das suas mãos. Os resultados, eles vêm da voz do Senhor. Davi, ele sai daquele pasto, nível pasto, e passa para um palácio, para reinar.
E ele vê os seus adversários crescendo, crescendo e crescendo. E ele, meu Deus, como tem crescido, como tem aumentado. São inúmeros, são numerosos os que têm se levantado contra mim. Quando nós levantamos de manhã cedo, às vezes a gente está vivendo por tantas adversidades, irmãos, que a gente não agradece a Deus nada. Nós não glorificamos ao Senhor, nós não dobramos os nossos joelhos, nós não falamos, Senhor, muito obrigado por esse dia. E quando nós vamos dormir, às vezes nós voltamos tão cansados. Eu estou falando isso principalmente para quem tem uma rotina de 4:30 da manhã e vai dormir meia-noite pensando em levantar às 3 porque tem escola, tem isso, uma rotina tensa. E que ora o tempo todo. Às vezes a pessoa pensa que você está falando até sozinho, mas você fala, não, eu estou orando. Calma, eu estou orando, porque agora eu oro assim mesmo. É tão corrido que eu oro assim mesmo. Eu vou falando com Deus e eu falo aqui numa esquina e na outra Deus já está dando a resposta. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque a palavra de Deus fala assim que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. E nesse momento, Davi ele começa esse salmo dizendo ao Senhor, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Eu estou falando para vocês de um homem que ouviu Deus, que conheceu a Deus num pasto. Um Deus que fez ele fazer inúmeras tarefas. Porque se você pega a história de Davi, você vai ver que Davi, ele foi um valente do Senhor. Ele foi um guerreiro, ele foi um desbravado do Senhor. Ele venceu lutas em lugares que as pessoas achavam que não iam dar em nada. E há momentos nas nossas vidas que estamos passando por lutas e que as pessoas às vezes falam conosco certas coisas que parece que elas conhecem mais das nossas lutas do que nós mesmos. Talvez você nessa tarde, querido, é uma mulher de Deus, querida. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um servo do Senhor. É uma serva, é uma jovem do Senhor. Talvez você já ouviu muitas ministrações dentro da sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho. E nada tem funcionado. Porque você precisa aprender a ouvir Deus. Cada um tem uma maneira de ouvir a Deus. Cada um tem a sua singularidade. Você é singular. Deus não te formou no plural. Só que, muitas vezes, irmãos, a dor, ela nos cega. A dor não contempla milagre. Não há sequer uma pessoa que passou por dor, ficou vivendo um período de dor e na dor conseguiu ver milagre. Porque nessa hora, existem pessoas que estão dentro de leitos de hospitais e que a morfina não traz resultado. Ela está dentro de um hospital, em um leito de hospital. Ela está totalmente sedada porque a dor é intensa. Mas também há pessoas agora que não estão dentro de um hospital, mas que estão dentro de casa. E que a dor é tão profunda, a dor tem sido tão constante, que ela não está conseguindo nem ouvir a Deus. Ela não consegue ouvir ao Senhor. Ela consegue olhar para o Senhor e falar para Ele, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários.
Porque Davi, ele olha para Deus e fala isso com Deus. Oh Deus, são numerosos que se levantam contra mim. E isso Davi viu quando ele estava em lugares altos. Davi, ele aprendeu a ouvir a Deus lá no pasto, lá no meio das ovelhas. E quando Davi está lá num trono, Davi começa a se envolver com as adversidades. E a dor é tão grande. A dor é tão grande, meu irmão, que ele esqueceu que um dia ele rasgou um urso. Aliás, ele esquece um dia que ele matou um gigante. Só que o problema de Davi aqui é que as adversidades, quando se fala em adversidade, estamos falando em situações diferentes. O que é mais fácil, pastora? Matar o Golias ou matar o meu filho? O que é mais fácil, pastora? Cuidar da ovelha do vizinho ou cuidar da minha? Porque aquilo que vem de você faz com que você doe mais, com que você mude mais. E Davi, ele sofria só de imaginar que ele estava fugindo não era de um inimigo passivo, não. Ele estava fugindo do seu filho. Era o filho dele que o estava perseguindo. Esse problema não estava lá atrás da montanha, lá atrás da colina, não, 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 não. Esse problema estava dentro da casa de Davi. E aqui no Salmo vai falar: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eu não sei quantas pessoas têm olhado para você e falado: olha, eu não gostaria de estar na sua pele. Olha, querido, o negócio é assim mesmo, mas eu não gostaria de estar na sua pele. Como que você dá conta? Menina, como que você dá conta? Ah, eu não gostaria nem de ser você. Mas nessa tarde, eu quero te dizer uma coisa que veio direto do trono de Deus para sua vida. Deus está falando com você: volte para o pasto. Porque eu continuo falando com você. Eu continuo dizendo o que você tem que fazer. Porque mais adiante nesse salmo, Davi se lembra desse pasto e ele fala: porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Querido, eu quero te dizer nessa tarde que ocupar uma cadeira, ocupar um lugar de privilégio, seja ela numa tribuna, seja ela num órgão público, seja ela dentro das igrejas, seja ela dentro da sua casa. Se Deus te ungiu para ocupar essa cadeira, não importa
Se tem alguém que está tentando te expulsar desse lugar. Não interessa. Porque Deus confiou algo em você. Deus, ele colocou a confiança dele em você. E se ele disse para você, é com você que eu estou falando. É com você que ele está contando. É com você que ele vai realizar tarefas extraordinárias, aonde muitos serão abençoados através da sua vida. Assim como tem cadeiras que foram predestinadas para você, tem muitas pessoas que nessa tarde estão sentadas em cadeiras que não lhes pertencem. Talvez você está entristecido nessa tarde, porque você perdeu o seu emprego. Quantas vezes as pessoas falaram comigo, olha, você perdeu a sua cadeira. E eu não conseguia compreender que cadeira era essa. Eu ficava imaginando, poxa, na minha casa tem tantas cadeiras, como assim eu perdi uma cadeira? Porque o meu coração nunca esteve nessas cadeiras, a não ser a cadeira da minha casa, a não ser a cadeira do meu coração. Porque o que importa para você nessa tarde não é quem está ministrando, não é quem está pregando. O que importa para você é a palavra que veio de Deus para o teu coração, meu irmão. Porque nas tribunas cabe a Deus colocar quem Ele quer, quem Ele deseja. Porque para Samuel, já tinha achado alguém para colocar, mas Deus fala para ele, não, Samuel, tá faltando alguém aqui, tá faltando. Onde que está o seu outro filho? Está no campo, está no pasto, mande-o buscar. Jesus vai te buscar onde você estiver, meu irmão, para você ocupar o teu lugar. Porque Ele confia em você. Ele tem confiado em você. Essa dor que talvez você está passando e você não consegue enxergar o milagre de Deus na sua vida, nessa tarde, Deus te chama para o pasto. Porque nós temos um problema muito sério. Nós temos uma satisfação imensa de grau comparativo. Às vezes nós precisamos nos comparar a coisas tão pequenas e ao mesmo tempo coisas que nos fazem enaltecer. Exemplo, pastora. Às vezes nós não agradecemos ao Senhor quando nós levantamos. Às vezes nós não falamos com o Senhor porque estamos atarefados demais. Mas depois nós voltamos no nosso momento com Deus e falamos com o Senhor assim, ah, Deus, sabe? Nossa, Jesus, eu sou tão falha, né? Olha só, o Senhor me deu olhos tão perfeitos, enquanto que nem olhos tem. O Senhor me deu pernas tão maravilhosas para ministrar, enquanto tem pessoas que não têm. O Senhor me deu um corpo maravilhoso, um corpo saudável, enquanto muito não têm. Nós temos essa relevância de fazer graus comparativos com outras pessoas para nos enaltecer. Mas nessa tarde Davi fala, porém tu, Senhor, é o meu escudo. É o Senhor que é a sua glória. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa ficar usando grau comparativo. Porque o deficiente, você acha que o deficiente, ele é menos do que você que enxerga? Você acha que o deficiente visual, ele é menos alguma coisa do que você que vê?
Você acha que você que tem as suas pernas longas, compatíveis, você acha que quem não tem pernas como você é menos do que você? Querido, toda honra, toda glória, ela é do Senhor. É do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Entendam uma coisa. O que nos torna grandes e amáveis é o amor de Deus. Se chama justiça do Senhor. É Ele que exalta a sua cabeça. É através do amor dele. E o simples fato desse grau comparativo, você não precisa se sentir menos porque alguém tem menos do que você. Não. Não, não, não. Porque tem muita gente que não estão enxergando fisicamente, mas que conseguem ver muito mais. Tem pessoas que não andam, mas que conseguem andar muito mais. Tem pessoas que não conseguem articular, que não conseguem vibrar, mas que estão vibrando muito mais. Sabe o que Deus está falando para você nessa tarde? Volta para o pasto, porque eu ainda continuo falando. Só que lá no pasto, parece que os nossos ouvidos estão mais aguçados. Lá no pasto, nós não estamos preocupados em ser gloriados com objetos. Os objetos, eles podem esperar. O que eu quero é que a glória de Deus se aperfeiçoe em mim. Porque enquanto eu souber quem é Deus, eu sei que a vitória é certa. Eu não vou me desesperar no tempo da minha adversidade, irmão. Porque os dias maus, eles chegam para todos nós. Sabe o que o meu irmão Thales canta? Que eu acho assim, sobrenatural. Ele fala assim, que todos os dias o pecado vem e chama. Todos os dias o pecado vem e me chama. O pecado, ele não marca temporada. Ele não tem temporada de férias para entrar na sua vida. O pecado, ele não vem agendado. Ele não está especificado na sua agenda. O pecado, ele não marca horário. Olha, eu vou chegar às 3 horas da tarde aí hoje, hein? Me aguarda que eu tô chegando. Não, mas todo dia o pecado vem e me chama. E ele cansa, pastora? Não, ele não cansa. O pecado não cansa. Todos os dias ele vem me chamar. Todos os dias ele vem com a proposta diferente. Ele vem com a sua pluralidade. Enquanto você não é pluralidade. Você é uma pessoa singular. Sabe? Davi está falando. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte me responde. Os ouvidos de Deus estão abertos, querido, para te ouvir. Mas talvez Deus está falando tanto com você, mas você não está conseguindo. Quem não está conseguindo ouvir é você. É você que não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Porque quando a adversidade chega, não tem como fugir. Quem foge das adversidades ele não tem Deus. Porque você está escondido
debaixo das asas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido, eu sinto graça no meu coração de falar isso. O meu coração, ele se inflama da presença de Deus ao falar que você está debaixo das asas do Senhor Deus Todo-Poderoso e que você só tem que confiar. Mas como, pastora? Como eu vou confiar em Deus? É de confiar em Deus. É ouvindo Deus. É querendo saber quem é Deus. É se ocupando das coisas de Deus. Se ocupe das coisas de Deus. Porque Davi, quando ele estava naquele pasto, meu querido, ele conseguiu ouvir a Deus. Mas quando ele chegou no tempo da calamidade, ele inicia esse salmo falando das dores que o não deixa ver quem é o Deus que estava com ele lá no pasto. Esse salmo dizendo ao Senhor: Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai me livrar. Mas a dor, ela cega. A dor não nos deixa enxergar. Isso não é culpa sua. Não. Não é culpa sua. Às vezes dói demais. Mas Deus, Ele vai de encontro à tua dor nessa tarde. E Ele fala: eu rejeito toda dor nesse corpo físico. Eu rejeito todo trauma que você recebeu. Eu desejo que você ouça a minha voz. Eu desejo que você tenha paz e enche de paz. Porque o seu trabalho é descansar no Senhor. O único trabalho que você tem que fazer é descansar no Senhor e fazer aquilo que Ele pedir para você fazer. Quando a gente está no pasto, a gente não precisa de muitas coisas. Davi não precisava de muitas pessoas, não. Ele dava conta da tarefa no pasto. E olha que não era pouca gente. Não era pouca. Davi dava conta de tudo porque ele ouvia Deus o tempo todo. Só que quando ele chega num patamar alto da sua vida, as pessoas querem lhe tirar a sua cadeira, querem lhe tirar a sua honra, querem lhe tirar a sua coragem. E eu tô falando para você que hoje está sentado numa cadeira de posição. Talvez você que é um empresário e que um dia esteve lá no pasto e que você no seu secreto, no seu profundo falou com Deus um dia assim: ah, Senhor, se eu ocupasse aquela cadeira ia ser tudo diferente. Talvez você esteja ocupando essa cadeira hoje aí e você recebeu muitas palavras, muitas profecias. Só que hoje você não tem mais palavras para poder dirigir para o seu funcionário. Você não tem palavras de ânimo para a sua equipe. Porque você está vendo quão grandes são os seus adversários, são grandes os seus inimigos. São numerosos aqueles que estão se levantando contra você. São muitos os que dizem a seu respeito. Talvez hoje você não reconhece nem o porteiro da empresa onde você trabalha. Porque a sua arrogância, ela tapou seus ouvidos. Porque o seu egoísmo
tirou a sua autoridade. Porque a sua justiça, a sua injustiça fez com que os outros adoecessem. E um chão de fábrica com operadores doentes é igual a fluxo de caixa vermelho o tempo todo. Mas um chão de fábrica ungido, meu irmão, aceito, positivo, é sinal de que as coisas estão caminhando. É sinal de que muitos que estão ali vão conhecer o pasto como você conheceu um dia. E talvez você que é operador e hoje olhe para aquela cadeira e almeja uma cadeira melhor na sua vida, uma posição melhor na sua vida. Aprenda a ouvir Deus aí na sua máquina, no seu operacional. Aprenda a ouvir Deus aí. Porque vai chegar um momento em que você vai estar nessa cadeira e vai surgir grandes adversidades para você. E você vai ter que lembrar do pasto. Você vai ter que lembrar porque você está sentado aí. Você vai ter que lembrar quem é que está contando com você aí. Porque tem muitas pessoas que estão sentadas em lugares que Deus não almejou para você. Tem pessoas que estão sentadas em tribunas fazendo mal a outras. Mas se Deus, Ele confiou algo em você, Ele vai colocar você para terminar o que Ele colocou para você fazer. Sabe por quê? Não é porque Elisângela, pastor Elisângela, estou te falando isso. Não. É porque a palavra dele fala assim que nenhum dos seus planos são frustrados. Nenhum dos seus planos são frustrados. Quando você quer viver esse grau de comparação, Senhor, mas você sabe que Ele realiza essa tarefa melhor, porque Ele tem isso melhor. A vida dele, o construtivismo dele foi feito, sabe? Em cima disso, ele tem um carro que dá opção para ele chegar mais rápido do que eu. Ele tem isso, ele tem... Sabe esses graus de comparativo? Eu quero que você entenda essa palavra que é para você nessa tarde. Quando Deus fez você, Ele não chamou o seu chefe. Ele não chamou o seu vizinho. Ele não chamou o seu pastor. Ele não chamou a sua mãe. Ele não chamou o seu pai. Ele não chamou o pessoal da balada. Ele não saiu pedindo a opinião dos governadores. Não. Quando Deus te criou, Deus, Ele chamou Jesus Cristo. E chamou o Espírito Santo. E falou, vamos fazê-lo. A nossa imagem e a nossa semelhança. A única pessoa que você precisa se comparar é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito Santo de Deus. Porque você foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Querido, semelhança não é ser igual a Deus. Você não é igual a Deus. Você é semelhante a Ele. Porque não há ninguém nesse universo que se fala que é igual a Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Porque esse Deus,
Ele fala para mim e fala para você nessa tarde. Um dia eu falei para Deus assim: Senhor, eu acho que para essa determinada coisa eu não sou boa. Eu acho que para isso eu não tenho mãos boas para isso. Minha mão não tá legal para fazer isso. Imediatamente Deus falou comigo o seguinte: aonde colocares a tua mão, abençoado será. Aonde colocar os teus pés, ali eu estarei. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali eu te darei. Então não fale que você é imperfeito, porque você é semelhante a esse Deus. E quando você passa a ouvi-lo, você se torna característica própria dele. A sua essência é diferente, o seu amor é diferente, a sua forma de manifestar é diferente. Então não fique se comparando a outros, porque os outros não foram chamados. Se compare ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É a esses que você tem que fazer o seu grau comparativo. E aqui, depois de tudo isso, Davi, ele entende uma coisa. Não vai adiantar eu perder meu sono. Não vai adiantar eu fazer estratégia se eu não ouvir o que Deus está falando comigo. Se eu não conseguir interpretar aquilo que Ele está me dizendo. Não adianta eu ficar aqui morrendo em cima dessa máquina. Não adianta eu ficar fazendo inúmeros empréstimos. Não adianta eu ficar quebrando a minha cabeça se eu não ouvir Deus. Ouvir ao Senhor, irmãos, é diferente de executar algo sem ouvir o que Deus pediu para você poder ouvir. Sem que Deus pediu para você fazer. Executar algo sem ouvir a Deus é confiar em você. Então, nessa tarde, Deus, Ele fala com você. Ele reconhece a sua dor. Ele reconhece as suas adversidades. E essa adversidade que você está passando por ela não é pior do que não ouvir a Deus. Essa adversidade a qual você está passando não é pior do que não ouvir a Deus. Porque Davi, quando ele lembra lá do pasto, que ele fala, não, eu sei quem é Deus. Deus é o meu escudo. Deus é a minha defesa. Não importa as calúnias contra você. Não importa o que as pessoas dizem a seu respeito, mas importa o que Deus sabe a seu respeito. Importa o que Deus pensa sobre você. Porque a palavra de Deus fala que Ele contempla os bons e os maus o tempo todo. Até na sua oração, meu querido. Quando você dobra os seus joelhos, antes mesmo de você dobrá-los, Deus sabe quem tem a circunstância da justiça. Então não adianta você ser mais ou menos e querer que Deus seja totalmente, integralmente justo com você, porque os olhos dele estão fitados, os olhos deles estão postos sobre os bons e sobre os maus. Ele fala que ele faz chover sobre os bons e sobre os não os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz isso acontecer.
Mas a defesa dele é para quem o conhece. Porque só tem um caminho. Não existe vários caminhos para você. Só existe um caminho. E quem acha esse caminho precisa de interpretação. Quem acha esse caminho, ele é afortunado, ele é rico. Porque se vier adversidade, ele sabe como passar por este caminho. Porque a palavra final do Senhor Jesus é: Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ainda que você morra fisicamente, mas se você crê que este caminho é uma extensão da eternidade, oh meu irmão, você não vai morrer nunca. É nunca. Então abra os teus ouvidos. Não fique se limitando, achando que as coisas devem andar da sua maneira, do seu jeito, porque você acha assim. Eu preciso dar um breve testemunho para você sobre Davi. Pensa numa pessoa que não era muito fã de Davi. Era eu. Eu não concordava com Davi mesmo, meus irmãos. Não concordava. Eu me recordo que sempre na igreja, quando pedíamos para nós cantarmos aquele hino que fala assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como um rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como um rei Davi. Irmãos, quando me pedia para cantar esse hino, ou senão quando alguém ia ministrar esse hino, eu não cantava esse hino. Porque eu tinha uma dificuldade imensa de entender porque Davi era chamado segundo o coração de Deus. Eu tinha muita dificuldade. Até mesmo lendo a palavra de Deus, eu tinha dificuldade de dar o meu apoio, como se Davi precisasse ser apoiado por mim. Mas ele precisava ser apoiado pelo meu coração. E eu fui entender Davi depois que o meu pastor... Olha como que Deus é tão maravilhoso, irmãos. Meu pastor nunca soube dessa história, da minha dificuldade com Davi. E um dia ele me emprestou um livro. Esse livro se chama A Canção do Pastor. Para vocês terem ideia, como eu era tão cri-cri com Davi, eu li esse livro umas 4 vezes. Eu tava quase fazendo uma tese sobre Davi, para vocês terem ideia. Acende a luz para mim, por favor. Quase fazendo uma tese de Davi, para vocês terem ideia. E ele me emprestou esse livro, mas na verdade eu acho que ele já até deu esse livro para mim, porque eu nunca devolvi esse livro para ele, mas ele sabe que esse livro, ele renova a minha alma. Todas as vezes quando eu estou querendo não amar, que eu tô com dificuldade de amar algo, eu leio esse livro. E quando eu leio esse livro, ele me renova. Ele me renova espiritualmente. Ele me faz querer amar novamente. Então, todas as vezes que isso acontece, eu recorro a esse livro que me ajuda muito. Porque ali eu fui entender o motivo crucial de Davi ter sido chamado segundo o coração de Deus. Porque ele tinha uma audição muito aguçada, meus irmãos. Ele tinha uma audição apresentável diante do Senhor. Então, ele vai terminar esse salmo falando:
Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Ele já não tem mais medo quando ele sabe que quem é o escudo dele, quem é a proteção dele. Eu quero dizer para você nessa tarde, Nessa noite, não. o Senhor, Ele é o seu escudo. Ele é aquele que vai te gloriar, meu irmão. Não se sinta desprezado. Que você se sinta amado pelo Senhor nessa tarde. Porque Ele te ama. Ele te ama, Ele cuida de você. Como Deus cuida de você. Como Deus, Ele faz o sobrenatural acontecer sobre a sua vida. Eu sei que tem dias que nós nos esquecemos, sim, de agradecer, de elevar o nome do Senhor. Mas que você entenda que Ele não esquece de você. Sabe por quê? Porque você é filho dele. Você é filho amado do Senhor. Você é um filho. E nenhum pai em sã consciência, nenhum pai, gente, eu tô falando de pai e de mãe, vai esquecer do seu filho. Jamais, jamais. Então esse Pai Celestial, Ele derrama sobre você toda ação de graça, toda ação do Espírito Santo nessa tarde sobre a sua vida. Eu quero terminar essa ministração aqui quando ele fala que com minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Você pode clamar ao Senhor. Você pode clamar pelo Deus Todo-Poderoso nessa tarde, porque Ele tem resposta para você. Nosso Deus, Ele é seletivo. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é excelso. Ele é grande. Fecha os teus olhos nessa hora. Sinta a presença de Deus aí onde você está, meu irmão. Do jeito que você está. Sabe esse problema insolúvel? Esse problema que você fala, meu Deus, eu não tenho direção. Me dá uma direção para resolver isso. Preciso resolver. Peça a Ele a direção nessa hora. Peça a Ele direção. Clama a Ele com a sua voz. Porque Ele está te ouvindo. A sua voz não é uma voz solta ao vento. Se você conhecer Deus, e mesmo se você nessa hora falar, pastor, eu não conheço esse Deus, mas eu gostaria de conhecê-lo. Eu gostaria muito que ele entrasse hoje na minha casa. Ai, eu gostaria muito que ele me recebesse, porque eu tenho aqui muitas coisas para falar com ele. Se você é essa pessoa que está com esse desejo inflamado no teu coração, eu te convido a colocar as mãos sobre o seu coração e aceitar esse Jesus na sua vida. Se com a sua boca você confessar que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é aquele que vai te salvar, que é Ele que pode fazer tudo e mais ninguém na sua vida, Ele vai fazer, meu irmão. Ele vai fazer porque, olha, Jesus já fez tantas coisas na minha vida que um dia, um mês, um ano, talvez, seria muito pouco para eu contar para vocês.
Mas Jesus já fez tanta coisa maravilhosa na minha vida e eu sei que muitas coisas Ele ainda vai fazer. Eu não sei como, porque às vezes Ele fala que vai fazer, mas Ele não tem a obrigação de me falar detalhadamente como vai fazer. Mas eu sei que Ele vai fazer, porque eu tenho fé que Ele vai fazer. E fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo. E eu creio nessa tarde que essa palavra, ela vai de encontro ao teu coração. E você vai realizar tudo aquilo que Deus colocar no teu coração. E através dessa palavra, você vai ser fruto. Você vai ser uma árvore abençoada, que vai abençoar muitas outras vidas. E aí, se você quer esse Jesus na sua vida, você vai colocar a mão no seu coração e vai repetir comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu te recebo nessa tarde como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te entrego tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Talvez você só tem problema. Você não tem nada para entregar para Ele. Mas entregue a sua vida para Ele. Porque o que Ele quer de você é só a sua vida. As outras coisas Ele vai acrescentar sobre você. Amém? Querida, muito obrigada. Queridos, muito obrigada por você ouvir essa palavra. Que Jesus te abençoa, que Ele te guarda, que Ele te ilumina, que Ele te proteja, que Ele estenda sobre você o manto sagrado dEle e que o precioso sangue dEle passe sobre a sua vida nessa tarde, para todo sempre, tá? Que Jesus Cristo, Ele reina e viva sobre a sua vida. Reina e viva sobre a sua vida. Amém? Que a bênção de um Deus que é Pai, a graça de um Deus que é Filho, a doce comunhão e consolação do Espírito que é Santo esteja sobre a sua vida e permaneça no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.